Bom, boa noite a todos vocês, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco aqui é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. A saudação também a todos os que se unem a nós, todos os que nos visitam também nesta noite, ou seja, que participam também dos estudos aqui. Deus guarde e abençoe, enfim, a todos. E é maravilhoso podermos estar aqui juntos, então, nesta noite. A saudação especial é a dona Hilga Ferrari, né? Também a Luísa Esther Hartmann, né? Lá de Santa Maria, saudando a todos também. Muito bem-vinda, filha. A Sheila Hirt também aí, do bairro Montanha. Seu Egon Sel, lá de São Lourenço do Sul. Um abraço aí para o senhor e os seus queridos. Helene Spitzer aqui, então, também do centro, então, de Lajeado. Deus guarde e abençoe a senhora. Também a Eloir Hirt, né? Nossa líder lá do Grupo Montanha. Deus guarde e abençoe a senhora. Também seu Ilmar, toda a família. Então, a Danila Schneider, também o Eugênio, forte abraço. Muito bem-vindos também aqui nesta noite a Márcia Bonenberg e seu Adelar Freeling também saudou a todos, Ilse Miller, a Hildegard Martins, o Astor da Silva, Deus o guarde e abençoe também nosso guerreiro aí, Nelita Silva, Jurema Schneider, enfim, a cada um de vocês que se une a nós aí, né? Então a Simone também, Sivers, ainda também Iria Littic, a Ângela Formel também, boa noite, Deus abençoe, satisfação vossa presença, bem-vindos, né? Deus guarde e abençoe, enfim, a todos, né? Estamos aí numa noite, né, agora típica de inverno, né? Fria, né? Uma chuvinha, uma garoa, ou seja, a temperatura indo para o frio aí. Então também, saudação aí ao Guilherme, né? Podevius, forte abraço, Guilherme. Deus guarde e abençoe sempre também, satisfação estarmos juntos aí. Então, nessa noite para mais, então, um estudo bíblico. E hoje nós vamos seguir aqui, conforme o costume, então, o caderno de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ano de 2025. E hoje nós temos o estudo de número 4, então, desse livro, que tem como tema o dia do descanso, Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Então, o tema aqui é o terceiro mandamento. É o terceiro mandamento, então é a temática, né, o tema do nosso estudo, então, desta noite aí. Certo? Estudo 4 do livro, então, de estudo bíblico. Publicação oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vejo aqui também a saudação do Rodrigo Juventino Lopes, também um abraço para ti, a tua família. Marli Vastman, também Deus guarde e abençoe, enfim, a senhora, também aí o seu esposo, a família, os que são queridos. Iria Lite, que é lá de Domingos Martins, Espírito Santo, olha que bacana, certo? Então sempre bem-vinda também aí, dona Iria. Deus guarde e abençoe a senhora, guarde e abençoe também a sua família, os seus queridos. E nós queremos neste momento, então, falarmos com Deus em oração. Convido você, assim como estamos, a falarmos com o nosso Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos e juntos te rendemos graças, porque Tu és um Deus todo-poderoso, porque Tu és um Deus grande no amor e na misericórdia, um Deus sempre presente na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos. Por Jesus somos Teus filhos, por Jesus um dia estaremos lá no céu, por Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna, por Jesus temos aqui o Teu amor e o Teu cuidado, porque Jesus padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, e subiu ao céu, e foi preparar um lugar para nós.
e voltará para nos buscar na morte ou no dia derradeiro, e aí estaremos para sempre contigo. Nós te louvamos por certezas tão bonitas e que nós, como igreja cristã, podemos celebrar. Afinal, amanhã é o dia da ascensão do Senhor, o dia que a igreja celebra de forma especial a subida de Jesus ao céu. Queremos neste momento juntos te agradecer por todas as dádivas recebidas, principalmente as espirituais, que são para esta vida e para a eternidade. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de ti as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor na vida de cada um de nós. Que seja tudo para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Queremos te pedir por todos aqueles que sofrem de uma ou de outra forma. Assista o teu povo, que eles sintam sempre a tua presença, o teu abraço, o teu cuidado, o teu amor. Queremos também aqui, nesse momento, te agradecer, ó Deus, por todas as dádivas que temos recebido de tua mão, muito especialmente a tua palavra. Que possamos seguir na ação de teu Santo Espírito cada vez mais as orientações que tu nos concedes, pois são para o nosso bem, para o bem do próximo, e permitem que nós possamos viver melhor e mais felizes, sentindo assim o teu amor, o teu cuidado ainda mais. Que possamos continuamente ouvir a tua santa palavra, dar o devido valor e atenção para ela, para a tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Em nome de Jesus nós oramos, nas tuas mãos nos colocamos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Em nome de Jesus. Amém. Queremos, neste momento, então, cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 92. Hino 92, então, do Inário Louvai ao Senhor. Dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. Necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Muito bem, saudação aí também ao Silvério Ernie Schneider e a sua esposa, também a Marli Reisner Weber. Deus guarde e abençoe, enfim, a vocês que fizeram a saudação e aos demais também aqui que se uniram então a nós nesse momento também de estudo, que estão conosco então nesta noite. Iniciando a título de introdução, então, para o nosso estudo, a introdução do estudo conta a seguinte história. João era pastor em uma pequena cidade do interior. E durante a época, então, da colheita, ele observava com preocupação os bancos vazios, então, da igreja. Pastor, o senhor entende,
lavoura não espera, diziam os fiéis. Se não colhermos no tempo certo, perderemos tudo. O argumento parecia convincente, mas o pastor continuava incomodado então com a situação. E certo dia, enquanto realizava visitas pastorais, o pastor João passou por um belo sítio então de uma família que não era da sua igreja. E por causa da religião, as pessoas daquela família nunca trabalhavam então aos sábados, nem mesmo durante a colheita. No entanto, eles pareciam tão prósperos quanto os outros. E as terras eram bem cuidadas e não havia sinais de pobreza ou necessidade. Como eles conseguem manter a produção sem trabalhar aos sábados, pensou o pastor. A resposta, então, estava na Bíblia. Deus é quem faz as plantas crescerem e provê tudo o que precisamos. Descansar e dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus sempre é um ato de fé, um momento sagrado para reconhecer que no final das contas tudo está nas mãos então de Deus. O pastor não deixou de ensinar sua congregação. Aos poucos as pessoas ali foram entendendo que guardar o dia então de descanso não prejudicava a colheita, mas demonstrava confiança no Criador, que cuida de todas as coisas e deseja nos dar o que é mais precioso, que é o Evangelho. Agora, por que é importante guardar um dia de descanso? O que significa santificá-lo? Então, esta é a questão levantada então pelo autor então do estudo de hoje. Por que é importante guardar um dia de descanso? E o que significa santificá-lo? Já podemos agora pensar, né? Então, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus precisaria de descanso? No entanto, lembremos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Não foram 6 bilhões de anos ou milhões de anos que ele levou para criar então o universo e tudo que existe, e daí agora ele descansa então por milhões de anos ou bilhões de anos. Não sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias e 24 horas. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o 6º. E aí depois também o 7º dia, onde ele descansou. Mas por que Deus descansou? Pois já podemos pensar assim e perceber que Deus em si não precisa de descanso. Mas ele fez isso justamente para mostrar para nós aquilo que é importante. Ou seja, nós precisamos ter, portanto, pelo menos um dia de descanso. E esse descanso precisa ser santificado, então, na palavra do nosso Deus. A partir da palavra de Deus, o descanso é santificado. Não basta só descansar, é preciso que o descanso seja santificado. E quando o descanso ele é santificado, então na palavra de Deus, sabemos que a qualidade dele é muito maior. Ou seja, nós somos fortalecidos nas palavras e promessas de Deus para esta vida e para a eternidade. E com certeza nós vamos ter muito mais força, ânimo e coragem para seguir em frente e administrarmos, ou seja, enfrentarmos as dificuldades e os desafios de cada dia então que Deus então permite então para nós. Agora convido você a abrir então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 então ao versículo de número 11. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Lembro que os mandamentos estão citados, nós recebemos eles a primeira vez em Êxodo capítulo 20, né? E existe a repetição dos mandamentos em Deuteronômio capítulo 5 também na Bíblia. Então abram em Êxodo capítulo 20, agora do versículo 8 ao versículo de número 11, que nesse momento leio. Vou ler na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus.
Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Então esse é o texto que é base então para o nosso estudo de hoje, que justamente fala, né, sobre a questão de Deus então ter criado tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. 7º dia, o último dia da semana, então o sábado. O texto então de Êxodo, ele traz os mandamentos que Deus entregou então no Monte Sinai. Aqui o mandamento de guardar o dia de descanso, ele aponta para o fato de que não somos escravos do trabalho e também da produtividade. Ele reflete a intenção de Deus de proporcionar não apenas repouso físico, mas descanso espiritual por meio então do ouvir e meditar na sua palavra. Então não basta descansar do trabalho. É importante que o descanso seja santificado. E isso se faz, então, pelo ouvir, pelo estudar da palavra de Deus. Lembrando, então, o dia de sábado, né? Então, a palavra sábado vem do hebraico, né? Shabbat, que significa cessar ou descansar. E para os israelitas, o mandamento de guardar o sábado incluía 6 cerimoniais que regulavam detalhadamente o que podia ou não ser feito então nesse dia. Eram proibidas atividades como acender fogo, Êxodo 35:3, realizar trabalhos agrícolas ou comerciais, Êxodo 34, 21, e Neemias 13, 15, então a 17, carregar cargas, Jeremias 17, 21 e 22. Também havia instrução sobre a oferta de sacrifício específicos então no sábado, números 28, 9 a 10. Destacando o 7º dia, então, como sinal da aliança entre Deus e Israel. Êxodo 31, 13. Então, todas essas cerimônias, elas apontavam para Cristo e se cumpriram, então, nele. Então, para os cristãos, o sábado se traduz no descanso espiritual em Cristo. Mateus 11, 28, onde Jesus diz: vinde a mim, né, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E na dedicação regular à palavra de Deus. Então, o dia de descanso passou a ser tradicionalmente observado no domingo, o primeiro dia da semana, conforme Atos capítulo 20, o versículo 7, né? Ou o dia do Senhor, Apocalipse 1, o versículo também de número 10, em celebração à ressurreição de Cristo. Então, é importante lembrarmos o seguinte: então, no Antigo Testamento, o dia do descanso tinha que ser o sábado. Não poderia ser outro dia. Era o sábado. E desprezar esse dia, ou seja, não descansar nesse dia seguindo essas recomendações que agora mencionei, aquelas citadas também no texto de Êxodo capítulo 20, era desprezar o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado. Então, não observar isso era desprezar Jesus e a aliança de Deus com o povo em Cristo, que traz a condição de filho de Deus, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do amor, do cuidado e da bênção de Deus. Era desprezar a salvação. Aí percebemos justamente, né, como essa questão era importante e como ela também continua sendo importante. Agora, no entanto, lembremos o seguinte: no Antigo Testamento tudo apontava para Jesus. Então o próprio batismo, né, que era a circuncisão, que acontecia então no 8º dia, tinha um corte em círculo com derramamento de sangue, ou seja, uma aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Quando olhamos a Santa Ceia no Antigo Testamento, também matavam um cordeiro e comiam-lhe assado com pão sem fermento, ou seja, tinha um sacrifício do cordeiro, derramamento de sangue, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Por isso Jesus também é o chamado Cordeiro Pascal. Então, um dos símbolos importantes da Páscoa do cristão é o Cordeiro Pascal, onde um cordeiro aparece carregando uma bandeira, a bandeira da vitória, da ressurreição. Lembramos que nós agora estamos caminhando para o 7º final de semana da Páscoa, né? Agora,
próximo final de semana é o último final de semana da Páscoa, e daí depois já vem o Pentecostes, a terceira das grandes festas da igreja cristã. E amanhã nós celebramos, quinta-feira, a chamada Ascensão do Senhor Jesus, porque depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aparecendo 40 dias aos seus discípulos de muitas formas, para não deixar dúvidas de que ele havia cumprido, então, a promessa de salvação, que ele é o Senhor sobre a vida e a morte, que ele é o Senhor sobre todos os dias e que ele de fato é o Senhor do sábado, conforme estava apontado e prefigurado. Então os sacrifícios com derramamento de sangue também cessaram. Aqueles cerimoniais todos seguidos pelo povo cessaram. No entanto, importante lembrarmos, Colossenses capítulo 2, o versículo 16 e 17 diz assim: agora então que ninguém faça para vocês lei sobre o que devem comer ou beber. Lembrando que no Antigo Testamento tinha restrições sobre comidas e bebidas. Certos tipos de carne eram considerados impuros. E agora, no entanto, Jesus diz que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que vem do coração. Mateus 15, 19. Porque do coração procede homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias. E o que contamina o homem não é o que entra pela boca, diz Jesus, mas é o que vem então do coração. Certo? Então, lembrando que agora não há mais restrições sobre alimentos. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O versículo adiante diz assim: ou sobre os dias santos, a festa da lua nova e o sábado. Então, não façam mais lei sobre isso. O versículo 17 diz: tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então, tudo isso eram sombras daquilo que virá. Então, essas sombras deixaram de ter o seu sentido, né? Porque agora nós olhamos para Cristo, que fez o sacrifício perfeito, acabaram-se os sacrifícios, essas leis cerimoniais do Antigo Testamento, essas restrições sobre, né, alimentos, comidas, bebidas, e também a esses rituais então mencionados. Porque tudo isso era sombra de Cristo. Cristo veio, deixamos de olhar para as sombras e olhamos agora para Cristo. E o dia preferido de culto agora dos cristãos, de descanso e culto, é o primeiro dia da semana agora. É o Dominus Day, né, o dia do Senhor, né, domingo, né, chamado Dominus Day, é o dia preferido da maioria dos cristãos no mundo, em comemoração, então, à ressurreição de Jesus. Ou seja, o cumprimento, então, da promessa de salvação. Importante lembrarmos isso. Jesus fez o que era preciso. Agora, não há mais cerimoniais para apontarem o que iria acontecer, porque aconteceu o que estava previsto. Jesus fez o que era preciso. No entanto, importante lembrar o seguinte: Deus continua querendo que a gente descanse pelo menos um dia da semana. E que esse descanso seja santificado. Tá? Eu lembro aqui nesse momento umas palavras bem importantes também para aqueles que têm dúvidas com relação ao assunto. E podemos ver que existem, né, problemas de interpretações na passagem, ou incompreensões bíblicas, né, na passagem do Antigo para o Novo Testamento, especialmente. Não só sobre essa questão do sábado, mas também com relação a outros assuntos. Por exemplo, o batismo. Ou seja, tem muitos que estão confusos e perdidos e racionalizando a fé, ou se apegando às sombras de Cristo ainda da antiga aliança. Eu cito nesse momento Marcos capítulo 2. Você pode, se quiser, procurar na sua Bíblia também, Marcos capítulo 2, o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim: e Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então, ele é o Senhor do sábado. Aí nós vemos outros textos dizendo, então, a mesma coisa. Jesus é o Senhor do sábado. E o sábado, no Antigo Testamento, aí foi feito para servir as pessoas, não as pessoas para servir o sábado. E a mesma coisa agora podemos dizer do domingo ou qualquer outro dia. Ele foi feito para servir as pessoas, não as pessoas para servir, então, ao domingo. Porque quem é o Senhor é Jesus, não é o dia X ou Y. Mas lembrando que no Antigo Testamento, desprezar o sábado era desprezar
Jesus, que é o Senhor do sábado. Lucas capítulo 6, o versículo de número 5, diz assim: e Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Aí vocês vão ver em outras versões, ele é o Senhor do sábado, certo? E cito agora, sim, mas é tranquilo isso? Com certeza. Eu vou citar mais um texto aqui, é o texto de Romanos, Romanos capítulo 14, o versículo de número 5, assim, ele é muito esclarecedor também com relação a essa verdade. Diz o texto assim: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele, e é isso que as Escrituras Sagradas dizem. E o texto aí continua, mas o que ele nos esclarece? Bom, se você acha que o sábado é o mais importante, ok, siga com o sábado. Mas não condene quem pensa diferente. Você acha que é o domingo? Ok, vamos seguir esse costume historicamente. Agora do Novo Testamento, primeiro dia da semana, o Dominus Dei. Adoração a Deus Sol, adoração a não sei o que, é isso e aquilo. Bom, a adoração a deuses falsos tem todos os dias da semana. A idolatria acontece, infelizmente, em todos os dias da semana no mundo todo. Mas o Dominus Dei, o domingo, ou seja, o chamado Dia do Senhor, em comemoração, então, à ressurreição, então, de Cristo. Mas se você acha que é o domingo, ok, você segue o domingo. Mas não condena quem observa o sábado, ou quem observa a sexta, a quinta, né? Porque tem pessoas, às vezes, pela sua agenda de trabalho, que o dia de folga, o dia do descanso é a segunda. É um pouco estranho isso dentro do contexto familiar, mas muitos profissionais vivem essa realidade. Por exemplo, se pensar dentro da igreja, o próprio pastor, dentro do nosso contexto, vive essa realidade, né? O dia oficial de descanso é a segunda-feira. Um dia de descanso fisicamente, mas também, ao mesmo tempo, o pastor está junto com os membros, santificando, sendo santificado pela palavra. Certo? Então, acontece isso, mas não é o dia do culto habitual, então, da congregação. Mas é importante a gente ter essa clareza com relação a esse assunto, né, que é muito importante. Certo? Então, se alguém quer o sábado, ok, fique no sábado. Agora, não condena quem faz o domingo. Ou quem faz a segunda-feira, quem faz outro dia. O importante é que um dia da semana, pelo menos, tenhamos o descanso físico e que também tenhamos, né, o descanso espiritual em Cristo, onde nós possamos ir aos braços de Jesus e descansarmos no perdão, no fortalecimento, né, no seu cuidado, no seu amor, enfim, na sua presença de forma especial, certo? E é um texto assim muito bonito, então muito importante, que nos lembra dessas verdades, certo? E lembrando o seguinte, que todas as coisas estão nas mãos, então, de Deus, o Senhor. Certo? É Deus quem cuida de todas as coisas e deseja nos dar sempre o que precisamos, muito especialmente o que é o mais importante. Podem ter certeza disso, né? Que nós possamos dar sempre para Jesus tudo aquilo que precisarmos. Aliás, que possamos receber dele tudo o que precisarmos e sermos os instrumentos também do seu amor e do seu cuidado, então, diante de todas as pessoas. Também, então, nesse momento, convido você a olhar aí o versículo, então, de número 8, fala em santificar, né? Então, para santificar o dia do descanso envolve ser levado pelo Espírito Santo a receber as bênçãos de Deus, então, no culto.
a absolvição, a proclamação da palavra e a Santa Ceia, afastando-se das preocupações e atividades rotineiras. Então, para Lutero, santificar o dia de descanso é ocupá-lo com coisas santas. E o que são, então, as coisas santas? Ouvir e meditar na palavra de Deus e viver de acordo, então, com ela, né? Que palavras bonitas e esclarecedoras. Ouvir e meditar na palavra e viver de acordo com ela. Ainda o versículo 10 diz, dedicado ao Senhor seu Deus. O termo dedicado implica que o dia é separado para uso sagrado, enfatizando que o dia do descanso não é apenas um dia de folga, mas um tempo para se concentrar em Deus e na sua, então, palavra. Em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e ao 7º ele descansou. Isso não aconteceu por necessidade física, mas como um ato de conclusão também, então, da obra de Deus no universo. E o descanso de Deus serve como um modelo, então, para a humanidade, estabelecendo um ritmo de trabalho e repouso que reflete a ordem divina. Esse padrão não apenas celebra a criação, mas também testemunha a comunhão com Deus e a fonte de um descanso verdadeiro. Ou seja, descansar nos braços de Deus, pode ter certeza que faz toda a diferença. O descanso é qualificado, ele é potencializado. E aí, ao retornar às atividades, a pessoa vai retornar muito melhor, então, às atividades, com mais força, com mais propriedade. Podem ter certeza disso. Ainda diz, o Senhor abençoou o dia do sábado. O termo hebraico para abençoar é barak. Significa conferir favor ou declarar algo bom e fértil. Então Jesus, o Senhor do sábado, conforme Mateus 12:8, mostrou que esse dia é uma bênção, então, para o ser humano, e não um fardo, não é uma carga para ele. Marcos 2:27, que nós lemos antes. Então ele reflete a ordem divina, então o cuidado de Deus pela humanidade e o privilégio de podermos descansar naquele que tudo provê, inclusive o descanso eterno no céu. Então, esse dia, além de apontar o Senhor, que é Jesus, que é o Senhor do sábado, ele também nos lembra do descanso eterno lá no céu. Um dia estaremos e iremos descansar, né, de todo o sofrimento, de toda a fadiga, de toda a dor, de todo o pesar, de toda a luta, então, aqui neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele está aqui conosco, né? Ele nos assiste, ele nos abençoa e nos ajuda nas lutas, nas tribulações. Talvez quer sejam pelo trabalho, desafios profissionais, ou problemas de saúde. Então ele nos assiste, ele nos guarda, ora dando a cura de novo, ou dando a força para carregar a cruz, ou mostrando para nós o caminho, enfim, né, para que a gente possa seguir mais seguro e melhor no amor e no cuidado, então, do nosso Deus. Então, nesse momento, então, sobre o texto, o autor nos desafia a pensar assim, o que significa lembrar o dia de sábado? Por que Deus nos pede para fazer isso? Então, qual é o propósito de Deus com relação a isso? E o que significa, então, santificar o dia do descanso? Bom, as coisas estão claras? Então, o que significa lembrar o dia do sábado? Descansar nos braços de Deus, descansar, né, tendo santificado o descanso, ou seja, ouvir e estudar a palavra, se dedicar também no viver de acordo com ela de uma forma muito especial, na presença das pessoas que são a nossa família, né? Então, ou seja, aquelas pessoas que estão junto de nós muito especialmente, né? Certo? Então, com que frequência você deve participar dos cultos e dedicar-se especialmente a ouvir a palavra de Deus? É uma pergunta importante, né? Então, quantas vezes Deus quer que você vá no culto, então, por semana? 3 vezes por semana? 2 vezes por semana? 1 vez por semana oficialmente, certo? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º, então, ele descansou. Então, participar do culto 1 vez por semana. Isso é o ideal, certo? Esse é o incentivo, não menos que isso, certo? Ou seja, semanalmente precisaríamos ir
então a igreja. Por quê? Para agradecer a Deus, louvar e adorar a Ele, né, e servir com a vida, tempo, dons e bens, em gratidão a Ele. Então, uma vez por semana, no dia que nós acharmos que deve de ser, então, o dia. Para mim vai ser o sábado. A Congregação Cristo aqui tem oportunidades todos os sábados, às 18, né? E todos os domingos de manhã às 9 horas. Bom, se você decide vir no sábado, ok. Eu quero vir no domingo, ok. É claro que dentro do Antigo Testamento era pôr do sol ao pôr do sol. Então daí o sábado começava na sexta-feira às 18 horas e terminava no sábado às 18 horas. Então dentro do horário de culto da congregação já seria no primeiro dia da semana, usando a contagem, né, do dia, então lá do Antigo Testamento. Mas enfim, é uma decisão da pessoa. Nós temos oportunidades aqui no sábado às 18 e no domingo de manhã às 9. Então numa dessas oportunidades, talvez outras congregações oferecem, talvez em algum outro dia. Ok, né? Mas pelo menos uma vez por semana ir ao culto. Esse é o desafio. 14 em 14 dias está bom, pastor? Uma vez por mês está bom? Não, não está bom. É uma vez por semana. Esse é o ensino de Deus na palavra. E Ele espera que você agradeça, louve a Ele com a vida, tempo, dons e bens. E a partir disso também, você descansando no Senhor, ou seja, santificado, fortalecido, potencializado na palavra, lembre que o teu descanso vai ser, né, muito acima do que seria um descanso habitual de alguém. E isso as pessoas têm dificuldades, parece, de compreender, né? E Deus não vai deixar de nos abençoar na vida. Isso também é importante a gente lembrar, tá? O que o texto nos ensina sobre confiar em Deus para suprir nossas necessidades, mesmo quando tiramos um dia para descansar? Tem vários textos que a gente poderia citar aqui e lembrar para vocês as verdades sobre esse assunto, então, para nós. Mas um texto que eu acho assim, bem interessante também, diz assim, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar demais para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. E não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. E os filhos são um presente do Senhor e eles são uma verdadeira bênção. Ou seja, se Deus quer dar para nós, Ele vai dar. Ele vai nos abençoar. Se Deus não quiser nos conceder certas coisas, não adianta a gente se matar trabalhando, como se diz, exagerando, comer o pão que penosamente granjeastes, usando a linguagem tradicional desse texto, e Deus não vai nos conceder, ponto. Né? Por quê? Porque Ele vê que aquilo não é bom para nós. E aquilo que Ele achar que for bom, Ele vai nos conceder. Então, fazendo aquilo que se espera, né, no dia a dia, né, seguindo as orientações e os conselhos dEle. Então, é importante lembrar isso, certo? Então, quantas vezes por mês eu deveria ir na igreja? Toda semana. É assim. E os membros aqui da Congregação Cristo têm esse privilégio, assim como outros cristãos têm o privilégio de semanalmente poderem ir louvar, adorar a Deus, agradecer a Deus pelas bênçãos e serem fortalecidos na ação do Santo Espírito, na palavra, na própria Santa Ceia, no encontro com o Senhor Jesus. Então, são coisas muito importantes para considerarmos. E eu quero citar aqui também Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Enquanto talvez você pense, né, justamente sobre a tua situação. Qual é a tua situação espiritualmente falando? Como você está participando, então, da igreja? O quanto você tem ido nos cultos na tua congregação? Eu cito aqui Hebreus capítulo 10, o versículo 25. Ele diz assim para nós: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não vamos cair na onda da maioria do mundo, deixando o costume, o bom hábito de participar da igreja, dos cultos. Ao contrário, animem uns aos outros, ainda mais que vocês veem que o dia está chegando. Eu ainda quero dizer para você o seguinte:
em situações especiais, às vezes de saúde, né, fragilidade, às vezes viagens, distância. Bom, a Congregação Cristo ainda concede a oportunidade de os membros poderem ter o momento do culto, porque ele fica gravado no Facebook, hoje em torno de 30 dias, hoje 30 dias no Facebook. Posteriormente ainda ele é disponibilizado ainda no canal da Congregação Cristo pelo YouTube. Então, como diz, tem desculpa para o culto? Com certeza que não, né, gente? Então lembremos isso. Isso tem a ver com descanso qualificado, abençoado, com fortalecimento. E a gente vê cada vez mais pessoas entrando em parafuso, podemos dizer assim, pelo dia a dia da vida. Porque podem ter certeza que muito tem a ver com esse descuido desse exemplo tão bonito que Deus deu, ou desconsideração a esse exemplo tão bonito então que Deus nos dá na sua palavra. Então eu cito aqui também, né, Atos capítulo 20, o versículo então de número 7, diz assim o texto: no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Então Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Ou seja, houve um intensivo aqui no estudo então da palavra, uma noite especial então de estudo. Com certeza, muito importante, ora não faz mal. Aí nós temos, muito pelo contrário, além dos cultos, ora, estudos bíblicos, estudos da palavra. Como você agora está participando aqui também do momento então de estudo bíblico. Então nós temos 2 oportunidades mensais também aqui online, né, para os nossos membros, além de grupos presenciais de estudos bíblicos. Ainda tem os departamentos, né, tem escola dominical, tem trabalho com os jovens, a juventude, encontro de servas, leigos, ou seja, então temos muitas oportunidades, né, de encontro então na palavra do nosso Deus. Colossenses capítulo 13, o versículo 16 diz assim, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês e ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. E o 17 diz, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, por meio dele agradeçam a Deus o Pai, então por todas as coisas. O dia do descanso, o autor do estudo, sigo aqui o que ele coloca, no Antigo Testamento, então, os israelitas guardavam rigidamente o sábado, o que envolvia diversas leis cerimoniais. Tudo isso apontava e foi cumprido em Cristo, lembram? Colossenses 2, 16, 17. Porque tudo aquilo eram sombras de Cristo. Quando Cristo veio, as sombras deixaram de ter o seu sentido, e agora olhamos para Cristo, que é o Senhor do sábado. E o sábado, ou qualquer outro dia que nós elegermos, ou o primeiro dia da semana, ele serve para as pessoas, não é as pessoas para servirem o dia, ou adorarem. Cristo é o Senhor do sábado. Servem para quê? Para descanso e para santificação. Ou seja, o descanso precisa ser santificado. Lembre disso. No entanto, o descanso físico semanal reflete o padrão de Deus na criação e aponta para o descanso espiritual em Cristo. E esse é o sentido hoje também. Tanto que Lutero escreveu assim, santificarás o dia do descanso. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Tá certo? Quando alguém vive anemia espiritual, por vezes ele não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de ouvir e estudar a palavra. Pela velha natureza, ninguém quer ir na igreja. Mas pela nova natureza em Cristo, nós, como filhos redimidos e salvos, nós queremos isso. Nós queremos pôr Deus em primeiro lugar. Isso é o primeiro mandamento. Não arrumar outras coisas para fazer quando deveríamos estar louvando e adorando a Deus. Aí o cristão, quando deixa de louvar e adorar a Deus, sem uma causa plenamente justificável diante do trono de Deus, lembremos isso, olha, o argumento é forte. Né? A pessoa peca contra o primeiro mandamento porque era uma outra coisa para fazer ao invés de estar na igreja. Ou contra o terceiro mandamento, porque despreza a pregação e a palavra de Deus. Ouvir e estudar da palavra. Isso é grave, isso é sério. Ou quando a pessoa
né, nunca vai nessas oportunidades, ou quando aproveita de vez em quando, ou quando aproveita as oportunidades e não presta atenção, ou quando aproveita as oportunidades, presta atenção e não pratica aquilo que está aprendendo e ouvindo pela palavra. Aí a pessoa peca. Não importa, membro da igreja luterana ou outras denominações, ou seja, ela peca contra o mandamento de Deus, e se não houver arrependimento e o perdão, ela segue num caminho de condenação. Ou seja, diante de qualquer pecado, é importante que a gente se arrependa, peça perdão a Deus por Cristo e viva o perdão e assim o amor e o cuidado de Deus. E que, motivado no amor e na graça, possamos mais e mais seguir as orientações de Deus que mostram para nós o melhor caminho para viver e ser feliz. Então, o terceiro mandamento, ele não é um peso. Ir no culto não é um castigo, é uma bênção. É descansar nos braços do Senhor, ser fortalecido por Ele, ser melhor preparado para descansar mesmo de verdade e também para servir com a vida, tempo, dons e bens, ou com os dons que Deus nos deu na sociedade, na profissão que também exercemos. E Deus, que é maior do que tudo, com certeza há de abençoar a cada um, assim como Ele almeja no seu amor e na sua graça. Não esqueça disso. E às vezes a gente acha que isso depende muito de nós, da nossa dedicação e esforço. Mas é importante lembrar que, sem a bênção de Deus, não adianta nós fazermos tudo certo. É verdade que existe uma responsabilidade pessoal, não vamos ignorar isso. Mas sem a bênção de Deus, com certeza estamos perdidos. Então, santificar. Santificar significa ocupar o dia com coisas santas, principalmente ouvir, aprender, meditar na palavra de Deus. É importante cultivar o gosto por estudar a Bíblia. Então, participando regularmente dos cultos, tratando a leitura, o estudo das Escrituras de forma positiva, dando exemplo aos outros, incentivando-os a também a amarem a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente cultiva, estuda ou ouve a palavra, mais a gente vai amar, meditar e ouvir a palavra. Pode ter certeza disso. Quanto menos a gente fizer isso, talvez menos a gente queira fazer isso, pela fragilidade. E lembrem, um anêmico espiritual não sente falta, mas quem está mais forte espiritualmente, quando não vai ao culto, quando perde as oportunidades, ele sente falta. Isso faz falta para a pessoa, certo? Ela vai sentir, meu final de semana não foi o mesmo. O meu descanso não foi o mesmo. Ela vai ver na prática, observando isso, na sua experiência continuada. Agora, valorizar o culto. Então, o sábado, o dia do descanso, é um tempo dedicado ao Senhor. É o momento de participar do culto, receber a absolvição, ouvir a proclamação da palavra, participar da Santa Ceia. Então, é no culto que Deus concede suas bênçãos e renova a fé em Cristo. No sábado, no domingo, na segunda, ou enfim, quando for a nossa oportunidade de culto, na nossa congregação, na nossa família da fé. Outro aspecto, a palavra de Deus. Devemos temer e amar a Deus, valorizando a sua palavra e considerando-a santa. Não se trata apenas de ouvir, mas de viver conforme também os ensinamentos bíblicos. Como filhos amados, confiamos que Deus nos dará tudo o que for necessário, mesmo quando pausamos o trabalho para descansar e ouvir o seu ensino. Não esqueça disso. Eu lembro de alguém que um dia, na sua rebeldia, fragilidade, disse assim: olha, pastor, eu não posso ir no culto aí, porque a palavra de Deus não enche a barriga de ninguém. E aí eu lembro que, pelo Espírito Santo, eu lembrei do que Jesus disse ao diabo, quando este queria que Jesus transformasse as pedras em pães. Ele disse: o ser humano não vive só de pão. Ele precisa do pão, sim. Ele tem contas para pagar. Continuamente, tem desafios. Mas o ser humano precisa da palavra que procede da boca de Deus. Ele precisa do alimento espiritual. E é bem importante isso, E Deus nos ensina a confiar que Ele vai providenciar, através do nosso trabalho, sustento para o nosso dia a dia. Eu lembro também de quando o povo de Israel caminhava rumo à terra prometida no deserto. Deus fazia com que diariamente aparecesse, ou seja, que a neblina, a cerração da noite, a umidade da noite, fosse transformada em o maná, no pão. Aí eles tinham que recolher para cada dia o necessário, só o necessário.
Se alguém recolhesse para 2 dias, o que acontecia? Aquilo que eles recolheram a mais se enchia de bichos, ou seja, se estragava ou era consumido, ou seja, era consumido, tornado impróprio para o consumo. Aí Deus mostrava, não, você precisa confiar que cada dia eu também vou providenciar o sustento para você. E aí a ordem era no 6º dia eles deveriam recolher para 2 dias. E aí não estragava aquilo que eles recolheram para 2 dias. Mas se eles recolhessem nos outros dias para 2, aquilo se perdia e mostrava também a falta de confiança também em Deus, de que Deus supre e assiste os seus filhos, também o seu povo. Olha, umas histórias assim bem interessantes para a gente. Então lembre, é importante você fazer isso. E que bom se você pode, né, ter, por exemplo, 2 dias, o sábado e o domingo, né, como dia de descanso. Maravilhoso, certo? Mas sem a palavra de Deus é um descanso que com certeza não vai ser qualificado e não vai ser assim abençoado como seria com a palavra. É claro que Deus nos abençoa mesmo nas fragilidades, mas ele é diferenciado quando ele acontece à luz da palavra. Lembre disso, não esqueça disso. E se Deus disse isso, não foi para o teu mal, né, mas foi para o nosso bem, o teu bem, o meu bem e para todos nós. É Deus que falou isso aí. Isso é mandamento divino, é palavra de Deus, é o 3º mandamento. Então, doutrina agora. Então, destaco aqui, né, a doutrina bíblica. A palavra de Deus, devemos temer e amar a Deus, eu acabei citando isso, né, como filhos, confiando, né, então que Deus, mesmo quando pausamos o trabalho, para descansar, ouvir o seu ensino, Ele vai estar nos abençoando. Lembremos da história inicial, certo? Você deve santificar o dia do descanso. O que significa isso? Eu acabei de citar então o texto, citei ele de cor, é isso mesmo, né? Então, gostar de ouvir e estudar a palavra, então é o desafio. Sempre que se trata, prega, ouve, lê ou medita na palavra de Deus, dá-se por meio disso a santificação da pessoa, do dia e da obra, não por causa da ação externa, mas por causa da palavra, que faz com que todos sejamos santos. Por isso digo sempre de novo que todo o nosso viver e agir pode ser considerado agradável então a Deus, ou santo. Deve nortear-se pela palavra de Deus. Quando esse é o caso, o mandamento está em vigor e vai sendo então cumprido. A conclusão então do estudo. Ter um dia de descanso por semana não é só um direito trabalhista ou uma forma de recuperar a força física e mental. Trata-se de uma oportunidade de aprender a confiar em Deus, reconhecendo que Ele provê tudo o que precisamos, mesmo quando dormimos ou descansamos. Ao santificar esse dia, dedicamos tempo para nos reunir como igreja e receber o serviço de Deus no culto, a absolvição dos pecados, a pregação da palavra e da Santa Ceia. Além do mandamento de santificar esse dia, a palavra de Deus também nos ensina o evangelho de que Cristo é o verdadeiro descanso. Ele carregou a pesada carga do nosso pecado, pagando tudo com seu sofrimento e morte na cruz. Olha só, Cristo é o nosso descanso nesta vida e para a eternidade. Em Cristo recebemos o verdadeiro descanso espiritual e a certeza do descanso eterno com Deus no novo céu, na nova terra, porque Jesus subiu ao céu e foi preparar um lugar para nós e virá nos buscar. Você tem confiado em Deus para suprir as suas necessidades, mesmo tirando um dia para descansar? Como você tem organizado a sua semana? Você tem separado tempo para receber o serviço de Deus no culto? Quais atividades ou hábitos você precisa ajustar para garantir que o tempo dedicado a ouvir e meditar na palavra de Deus seja priorizado? O que você precisa melhorar aí na tua rotina do dia a dia para que você realmente esteja no culto semanalmente como Deus quer de você? O que muda em sua vida ao entender que o verdadeiro descanso está em Cristo? Nós começamos contando aquela história, né, do pastor observando alguém que descansava, então num dia, na opção dele era o sábado, mas agora nós sabemos, temos certeza pela palavra que pode ser qualquer dia, mas o dia preferido da maioria dos cristãos hoje é o domingo, né? Mas que a lei e o mandamento, elas permanecem e são uma norma de fé e vida. Eu quero contar uma história de alguém também, eu lembro de alguém que trabalhava com fretes, com caminhão,
E aí essa pessoa me contou, olha, pastor, eu estava vivendo uns momentos assim bem difíceis economicamente. A semana toda, sem frete, sem trabalho, e aí de repente surgiu a oportunidade para o domingo de manhã, horário que nós teríamos o culto. E aí eu pensei comigo e disse, não, isso é uma provação. Eu estaria precisando muito desse dinheiro, e um bom dinheiro. Mas eu vou ir no culto, como Deus quer que eu faça. E Deus com certeza vai prover para mim na semana, nos dias que seguem. Depois aí ele contou para mim e disse, olha pastor, e realmente Deus me abençoou ricamente. Deus não deixou de me abençoar ricamente. E não deixo de vir no culto por causa do trabalho. E aí depois, se ora surgem situações especiais, aí eu posso administrar e fazer. Eu quero citar um exemplo assim bem bonito também. Eu lembro assim da paróquia do Dr. Maurício Cardoso, onde eu via pessoas em situações ali, o exemplo fala de colheitas ou situações extremas, especialmente em épocas complicadas, mais desafiantes. Tinha pessoas que por vezes elas faziam o seguinte, elas iam no culto primeiro, ouvir, estudar a palavra, aí elas almoçavam com a sua família, aí você puxa, agora eu vou ir então para o trabalho. Ou seja, dentro de uma pequena janela, talvez no tempo, em situações especiais. Então existem situações especiais. Lembremos também que ora ajudar o próximo numa emergência. Jesus foi condenado pela igreja e a igreja do povo de Deus no Antigo Testamento tinha certeza que Jesus não vinha de Deus, que ele era do diabo, o maioral dos demônios. Por quê? Porque ele não observava o sábado da forma como eles queriam que fosse observado. Mas Jesus, ele curou enfermos, ele não deixou de comer com seus discípulos e mostrou que, de fato, o sábado, as pessoas tinham se tornado escravas do sábado e tinha se tornado um fim em si mesmo, justamente a observância do sábado. Tinha se desviado e o próprio Senhor do sábado, que é Jesus, estava sendo desprezado pela igreja. Então é importante percebermos justamente isso. Isso que faz parte do verdadeiro descanso em Cristo. Santificar a palavra, viver também o amor e o cuidado a Deus e assim também pelo próximo em situações especiais. Certo? Então existem as situações especiais. E que Deus guarde e abençoe vocês em Cristo, que possamos realmente santificar o dia do descanso e viver o amor e o cuidado, descansarmos nos braços do Pai e sermos fortalecidos por Ele para a vida, para a luta, todos os dias, ou seja, em todos os dias e momentos então da nossa vida. Deus abençoe e guarde a todos em Jesus, que é o Senhor do sábado, do nosso descanso terreno e eterno. Tudo aponta para Jesus. Todos os rituais do Antigo Testamento, apontavam para Jesus. E o nosso culto é a partir de Cristo, que é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que está à direita do Pai, que reina com poder e glória, e que intercede por nós, o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Amém. Então queremos nesse momento finalizar com uma oração, então dirija a oração neste momento. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra que me ensina a descansar em Cristo. Ajuda-me a confiar que tu suprirás todas as minhas necessidades, sejam físicas ou espirituais. Dá-me o teu Espírito Santo para que eu valorize o culto e a pregação da tua palavra e assim receba as bênçãos que graciosamente dás aos teus filhos. Em nome de Jesus, meu amado Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nos despedimos nesse momento, então, cantando mais um hino, o hino de número 80 do Inário Louvai ao Senhor. Lembrando que cultos todos os sábados às 18, aqui na Congregação Cristo, transmitido pelo Face, você sempre é o nosso convidado. Nesse sábado, culto especial alusivo aos 100 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, na Congregação Cristo. Será transmitido, então, esse culto, comemorativo aos 23 anos da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, aqui também na Cristo.
No domingo, culto normal, então também aqui na congregação, certo? O próximo estudo será então na segunda semana, agora do mês de junho, teremos o próximo estudo online. E daí na última semana então do mês de junho. Então nos despedimos cantando então Seja Deus Gracioso. Foi uma satisfação ter estado convosco mais uma vez, né? A saudação a todos aqui, né? Que se manifestaram também, foi muito bom, né? Estar convosco, e também aqueles que estão aí conosco. E que Deus abençoe aqueles que posteriormente também terão esse momento de encontro com Deus, na sua palavra, esse descanso nos braços de Deus por Jesus. Seja Deus gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus os abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Sigam com Jesus e sigam bem, até a próxima oportunidade.